Irmãos, eu quero partilhar convosco hoje, nesta manhã, um período muitíssimo especial, um período no qual nós estamos às portas do Advento, essa inauguração de um tempo especialíssimo na tradição, na liturgia reformada, na liturgia cristã, não apenas reformada, mas na liturgia cristã. Estamos às portas do Advento, às portas dos domingos que antecedem e desaguam no Natal. E, portanto, hoje, nesse dia especial, que é o domingo que nós comemoramos, o domingo de Jesus Cristo, o Rei do Universo. Tamanha é esta importância que é inaugural, é o fim do período comum, é o fim daquele período em que nós usamos a cor verde na liturgia reformada e também em outras tantas liturgias, e passamos a usar, hoje, aliás, nós inauguramos com o branco ou com a cor de ouro, a lembrar, e daí porque a cruz, ela está atrás dela, está com o branco, que é a lembrar este período da escolha de Deus pela humanidade, do nascedouro, do Salvador, da suficiência de Jesus Cristo. E para este culto, então, portanto, em que nós estamos a cantar a respeito de Jesus, o Rei do Universo, estamos a orar a Jesus, o Rei do Universo, como perceberam em toda a liturgia. Então, eu quero partilhar convosco o texto que está no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, nós vamos fazer a leitura dos versículos 31 a 46, mesmo assentados, mas com toda a reverência necessária à palavra do Senhor. Nós faremos a leitura, portanto, de Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. A palavra do Senhor que assim nos diz: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de podermos ser alimentados pela Tua palavra.
O meu pedido, Pai, é que, por meio do Teu Espírito Santo, seja o Senhor a falar aos nossos corações neste momento. Que, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor nos ensine aquilo que tem a ensinar a cada um de nós. Que a Tua palavra vá e produza o fruto para o qual ela é enviada. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. É no nome de Jesus Cristo, o Rei do Universo, que nós oramos. Amém. As grades do condomínio é o tema que eu indico para a mensagem desta manhã. E me vem uma primeira pergunta: o que é um rei? Nós estamos aqui a falar de Jesus Cristo, o Rei do Universo. O que é um rei? Os dicionários concordam ao tratar do facto de que rei é um título de nobreza, o mais alto título de nobreza de um reino, de um monarca, de um soberano. Quais são as características de um rei? Para mim, particularmente, me soa muito bem a palavra soberano, aquele que detém um poder soberano em um reino, o poder total, integral de um reino. O soberano é aquele que determina as coisas, aquele que define as coisas, aquele que domina. E é interessante que mesmo os monarcas dos reinos que nós conhecemos, hoje já tão escassos, mesmo os soberanos têm os seus conselheiros, a fim também de não se tornarem déspotas, a fim também de não exercerem a sua autoridade de uma forma unilateral tamanha que cause conflitos, que cause situações mais difíceis aos seus súditos. Já quanto ao Rei do Universo, Isaías, no capítulo 40, nos versículos 13 a 14, diz-nos assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo? E lhe ensinasse sabedoria? E lhe fizesse notório o caminho da ciência? Os soberanos, os reis das nações, têm os seus conselheiros. O Rei do Universo, não. Afinal, compreendemos, será, que Jesus é o Rei do Universo? É claro que nós dizemos que sim. Nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, dizemos naturalmente que sim. E o que compreende, uma terceira pergunta, o que compreende o universo? De uma forma bem simplificada, o conjunto de todas as coisas existentes. Logo, o que está dentro do universo, tudo aquilo que existe, todos os seres, inclusive nós. Pois, se Jesus então é o Rei do Universo, é o soberano, é aquele que detém integral poder sobre um reino, e o seu reino é o universo, e se nós, como seres que somos partes desse universo, deveria Jesus ser o Rei, o soberano também das nossas vidas? Se todas essas questões são verdadeiras, deveria o Rei do Universo, nós que fazemos parte desse universo, deveria ele também, ele que determina, ele que diz o que tem que ser feito, deveria ele também ser o Senhor das nossas vidas? Mas ele é, de fato, o Rei das nossas vidas? Então, quando ele manda, nós de fato obedecemos com franqueza. É ele, Jesus Cristo, o Rei do Universo, o que rege as nossas vidas enquanto seres desse universo? Ele é o principal em tudo para nós? Não. Não, ele não é. O texto que nós lemos não parece tratar-se de uma parábola na sua forma mais clássica. A verdade é que o único elemento nesta parábola, aliás, neste texto, que seria um elemento de parábola, tem relação com a semelhança do uso de Deus como pastor, que separa
aqui nessa versão, na Nova Almeida, os cabritos. Eu gosto mais da versão que fala dos bodes, que separa então os bodes das ovelhas. Esse seria um elemento de parábola, mas no mais o texto não se assemelha a uma parábola. E ele aparece, sim, na sequência da parábola das 10 virgens, da parábola dos 10 talentos, o que evidencia uma necessidade de um estado de alerta, de um preparo. Há um notório alerta para que os leitores não sejam pegos desprevenidos quando vier o rei. É um bloco que nós chamamos de textos proféticos de juízo. Jesus, então, ele anuncia o seu juízo sobre os mestres da lei e os fariseus, depois deixa o templo e pronuncia um julgamento, um outro juízo contra Jerusalém, e depois, à luz do próprio fim, afinal, a conclamar as pessoas, os seus ouvintes, à vigilância e ao serviço. O tema da perícope, o grande julgamento, ou a vida eterna e o castigo eterno. Portanto, o que será encontrado? Esta é a pergunta que permeia esses textos. Como é que os crentes, como é que aqueles que creem nas palavras do Nazareno serão encontrados? E daí conclama-se a uma vigilância. Algumas questões que são evidentes nesse texto é que acontecerá um julgamento. E esse julgamento não acontecerá para os bodes ou para os cabritos. Esse julgamento acontecerá para todos. Ninguém está isento, nem aqueles que têm certeza que são melhores que os outros. E naquele momento de separação, então, quando lança-se luz à igreja invisível, nas palavras de Agostinho, quando lança-se luz na igreja invisível, e aí torna-se claro, evidente, quem é a igreja verdadeira e quem não é a igreja verdadeira, já se consuma, já desde o início, desde o anúncio, quem ficará para cada lado. Lá, naquele momento, já não há mais tempo de arrependimentos. É chegado o dia, afinal, do grande julgamento. Ao fazer uso da imagem das ovelhas e dos bodes ou dos cabritos, Jesus então ilustra a separação que se fará dos justos, e é muito interessante isso, irmãos, dos justos e de uma forma até um pouco, que causa até um certo menosprezo, dos justos e dos outros. O texto está alinhado assim. De um lado os justos, do outro lado os outros. O rei está então a chamar as ovelhas como benditas do Pai. E são benditas, pois as suas atitudes são reconhecidas frente à figura, à necessidade do próprio Cristo numa pessoa marginalizada, o próprio Cristo numa pessoa carente. A realidade concreta e vivencial do pequeno irmão que se mostrou fiel ao crente e que, a partir de uma fé relacional, cuida do outro, ama o outro. E é interessante que a pergunta dos benditos, daqueles que são separados, que fizeram o bem, ela evoca, ela evidencia uma inocência, pelo facto de que a fé daqueles, ela atuava, compartilhava o amor de forma espontânea, de forma natural. Ora, mas quando é que fizemos a ti? Percebam? Nós? Mas quando que fizemos? Quando é que alimentamos a ti? Quando é que fomos visitar-te? Por aquilo feito de uma forma natural. Os benditos, então, não se perguntam ou não estão a planejar a fazer as boas obras, mas a sua maneira de viver e agir é a partir desse impulso que o amor de Deus cria no ser humano. No segundo bloco do texto, a imagem já não é positiva como na primeira. Aqueles que estão à esquerda, a palavra já é de juízo. É uma palavra de afastamento. E por isso, passam então a ser considerados como aqueles que estão debaixo da maldição de Deus. O texto é demasiado claro. A sua falta é reconhecida também pelas suas atitudes frente
a necessidade do próprio Cristo na pessoa marginalizada, na pessoa necessitada, na pessoa carente. Mas os outros, os bodes, os cabritos, eles agiram, na verdade, em uma total oposição aos benditos, demonstrando, portanto, a sua infidelidade diante da fé que eles receberam e era conhecida. Porque há algo que tem que ficar evidente. Ambos são justificados. Desde o início, Jesus está a falar com os justificados. Há um erro crasso de algumas avaliações a respeito desse texto, que propõe-se uma justificação pelas obras. Ambos são justificados. No entanto, alguns, uma parte, externa a sua justificação por meio de boas obras. A outra não externa a sua justificação por meio de boas obras. Provavelmente, e muito possível, que os outros, os últimos, viviam mais preocupados em demonstrar a fé em momentos pontuais, em momentos pensados, em momentos planeados. Uma fé que transforma-se numa simples religiosidade. Uma fé na qual a ação está ligada sempre a uma necessidade pessoal, uma fé utilitarista. E nesse sentido, também a surpresa da pergunta dos que estão à esquerda. Ora, quando é que nós deixamos de fazer? Porque ambos fazem a mesma pergunta. Quando é que fizemos? E quando é que nós, logo nós, quando é que nós deixamos de fazer isso? Isso porque ali havia certeza de que não havia falta nenhuma, não havia erro nenhum. No entanto, eles são surpreendidos pelo fato de que a fé não pode ser privatizada, mas a fé vive-se em direção do outro. Uma sentença, então, marcada pelo juízo e uma sentença pela graça. Uns vão para o castigo eterno, os bons para a vida eterna. O texto, então, desafia os participantes da Igreja de Cristo, ambos justificados, numa relação de Deus que evoca obrigatoriamente o relacionamento com o próximo, num caráter participativo do poder de Deus. É muito interessante isso. Porque Cristo concede a participação aos seus seguidores nele para a constituição do seu reino, evidenciando então um abismo entre uma mera religiosidade e uma vivência genuína de fé. Irmãos, algo precisa ficar claro, e deve ser a terceira vez que estou a dizer. Jesus está a falar com os justificados. Jesus não está a falar com salvos e não salvos. Jesus está a falar com os salvos. No entanto, alguns dos salvos, uma parcela deles, reflete a salvação. A outra não. E como ela reflete a salvação? Cuidando do próprio Jesus, ou afastando o próprio Jesus na pessoa carenciada, na pessoa marginalizada. Só que um grupo de mera religiosidade vive esta fé utilitarista, pessoal, egoísta, e com isso repele o próprio Cristo. O outro grupo vive a sua fé para os outros. Ambos justificados, mas a viver de uma forma totalmente distinta. Jesus é o Rei do Universo, o soberano. Detém, portanto, integral poder sobre o reino que lhe pertence. E o seu reino é o universo, que compreende todas as coisas e todos os seres.
Nós somos parte desse universo. Jesus, portanto, deveria ser o soberano também sobre as nossas vidas. E aquelas perguntas que eu fiz introdutoriamente se repetem. Ele é o rei das nossas vidas. Quando Ele manda, quando Ele determina, nós obedecemos. Ele que tem regido as nossas vidas. Ele seria o principal de tudo para nós. Os bodes se espantam por serem amaldiçoados e lançados no fogo eterno. Afinal, eles teriam cumprido a sua vida de fé pessoal, eles já estavam justificados. Eles cumpriram os esquemas, e a sua perspectiva é pessoal, utilitarista, humana, de fé, que foi privatizada. Os bodes estão nos templos, tantas vezes tão cheios quanto vazios, cheios de gente, vazios de sentido. Cheios de gente que dizem reconhecer a Jesus como o Rei do Universo, que encenam uma vida ilusória, numa expectativa de mostrar que Jesus é o Rei, mas na verdade não é. É uma teoria que não gera prática. Os bodes que aparentam ser aqueles que reconhecem a Jesus como o Rei do Universo, mas por dentro estão podres como um sepulcro caiado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda a imundícia. Mateus, capítulo 23, versículo 27. Os bodes, os outros, têm a sensação de dever cumprido, de suficiência, a sensação de que os seus atos são nobres, que as suas práticas são louváveis. Os bodes, os outros, eles têm a sensação de segurança, porque cumprem os protocolos da religião, da sua fé, frequentam os templos, jejuam, caminham muitas vezes altivamente a ostentar a sua santidade, numa falsa sensação de segurança, tal qual as grades do condomínio. E aqui eu lembro de um trecho de uma música que diz assim: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. A falsa sensação de segurança de estar num lugar e acreditar que é por estar no lugar que, já sendo justificado, estará à direita. Talvez não. Esse tipo de evangelho pode ser muitas vezes, muito mais uma prisão do que uma liberdade. Ao final, mesmo tendo cumprido todos os protocolos humanos mais expectáveis, os bodes, os outros, serão considerados malditos, pois eles menosprezaram o próprio Cristo com as suas atitudes. Ainda que tenham frequentado os cultos, cumprido os ritos e passado toda uma vida a dizer que ele era o Rei do Universo, mas com seus atos não cumpriram sua fala. Os justificados, considerados justos pela caridade, já os outros justificados são considerados malditos pela caridade que não fizeram. Ok, estou a concluir. Por vezes nós nos perguntamos por que Deus não faz nada diante da miséria humana. Ele faz. Nessa coparticipação da ação do seu poder nos humanos. Porque a miséria do humano que nós estamos a ver diante dos nossos olhos é a miséria dele. Porque esse que está a sofrer é o próprio Cristo a sofrer.
Ele sofre com os pequeninos nessa miséria e chama os justificados para mudar essas histórias. Se nós não fizermos para os pequeninos, para Ele, mesmo os justificados, ainda que nós venhamos a nos espantar porque cumprimos todos os ritos, seremos colocados de lado e chamados de malditos. É o que nos diz o texto. O simples facto de estarmos dentro das grades do condomínio não nos assegura de não sermos considerados como os outros, os bodes, os cabritos. Somos justificados pelo Rei do Universo, o soberano, e o seu mandamento, como nós bem sabemos e muitas vezes recitamos, é que nós amemos a Ele e ao nosso próximo. Quando nós fazemos ao nosso próximo, é também a Ele que nós fazemos. Quando nós não fazemos ao nosso próximo, é também a Ele que nós estamos a desprezar. Que Deus nos ajude e que nos abençoe.